Olá, bem-vindos ao canal Ecos Silenciosos. Eu sou o Observador e hoje vamos explorar um dos eventos mais misteriosos e sombrios da Bíblia, a última praga do Egito e o papel do enigmático anjo da morte. Quem era essa entidade? Uma figura simbólica, uma força divina ou algo além da compreensão humana? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais aterrorizantes e repletas de mistério do Êxodo. O cenário é o Egito Antigo. Depois de 9 pragas devastadoras, o faraó ainda se recusava a libertar os israelitas da escravidão. Foi então que Deus enviou a 10ª e última praga, uma praga mortal que afetaria profundamente o coração de cada família egípcia: a morte de todos os primogênitos. No entanto, o que causaria essa destruição não seria uma doença ou catástrofe natural. Em vez disso, a Bíblia menciona uma entidade sombria conhecida como o Anjo da Morte, enviado para executar essa terrível missão. Mas quem era esse Anjo da Morte? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre sua verdadeira natureza. No livro do Êxodo, o Anjo da Morte é descrito apenas como o Destruidor, uma figura que passaria por todas as casas do Egito, levando consigo as vidas dos primogênitos. Em contraste, as casas dos israelitas, marcadas com o sangue de um cordeiro sacrificado, seriam poupadas. O Destruidor passaria por cima dessas casas, daí o nome Páscoa, que significa passagem. Muitos estudiosos interpretam o Anjo da Morte como uma personificação da justiça divina. Ele seria uma manifestação direta da vontade de Deus, enviado para cumprir o que foi decretado. Mas, ao longo dos séculos, surgiram muitas outras teorias. Alguns acreditam que o Anjo da Morte pode não ser um ser angelical em si, mas sim uma representação simbólica do julgamento final. Outros o veem como uma força independente, um ser que existe para cumprir missões específicas, agindo de maneira imparcial e impiedosa, como uma ferramenta do divino. Mas e se o Anjo da Morte for mais do que apenas uma representação teológica? Existem interpretações esotéricas que sugerem que o Anjo da Morte é uma entidade antiga, presente em várias culturas além do judaísmo. A ideia de um ser ou espírito responsável por ceifar vidas humanas aparece em muitos mitos ao redor do mundo. No Antigo Egito, por exemplo, Anubis era o deus associado à morte e ao além, e em culturas mais modernas, temos a figura da morte com sua foice. Essas coincidências levantam a questão: será que o Anjo da Morte do Êxodo é uma manifestação de algo mais profundo e universal, uma força além das fronteiras da religião? No misticismo judaico, o Anjo da Morte às vezes é identificado com Samael, um anjo associado ao pecado e à destruição. Samael é uma figura complexa, considerada tanto um acusador quanto um destruidor, alguém que pune, mas que também é uma parte necessária do equilíbrio cósmico. Em algumas tradições, ele é visto como o anjo que luta contra o bem, mas que ainda assim está a serviço de Deus. Essa versão do Anjo da Morte traz uma camada adicional de mistério à história. Não seria apenas uma entidade cumprindo ordens, mas um ser com um papel mais profundo no universo. Também existem as visões mais metafísicas, que sugerem que o Anjo da Morte não é exatamente um ser com forma física, mas uma energia, uma força que permeia a realidade e se manifesta em momentos de grande transição, como a morte. Para essas correntes de pensamento, o Anjo da Morte não vem até nós. Ele está sempre presente, aguardando o momento certo para cumprir seu papel. Esse conceito levanta uma questão intrigante: o que realmente chama o Anjo da Morte? Será a simples passagem do tempo? Ou existem momentos em que ele é atraído por eventos ou atos humanos?
Os relatos bíblicos sobre a 10ª praga do Egito mostram como essa figura pode ser simultaneamente um símbolo de destruição e de proteção. O fato de que o anjo da morte passou por cima das casas dos israelitas, poupando-os, levanta a questão de como o poder dessa entidade pode ser controlado. O sangue do cordeiro foi a chave para desviar o destruidor. Mas o que exatamente esse ritual significava? Seria apenas um símbolo de obediência a Deus? Ou haveria algo mais profundo e esotérico no ato de marcar as portas com sangue? Alguns estudiosos acreditam que a história do Êxodo pode ter uma base real, e que o anjo da morte pode ter sido uma forma de descrever uma praga real, como uma epidemia que afetou somente os egípcios, poupando os israelitas. No entanto, essa interpretação científica não elimina o mistério que envolve a história. Pelo contrário, levanta ainda mais perguntas. Se foi uma doença, como os israelitas foram poupados? Seria apenas uma coincidência ou havia algo mais em ação? Mesmo com todas as teorias e explicações, o anjo da morte continua sendo uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Ele é, ao mesmo tempo, um agente de destruição e um símbolo de libertação, pois a morte dos primogênitos foi o que finalmente forçou o faraó a libertar os israelitas. É um paradoxo, a morte como caminho para a liberdade. E agora eu te pergunto, o anjo da morte é uma entidade real, uma força divina ou simplesmente um símbolo usado para ilustrar o poder de Deus? Será que essa figura sombria ainda tem algum papel a desempenhar em nossos dias? Ou será que sua missão foi cumprida há muito tempo e agora ele apenas observa, aguardando um novo chamado? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal Ecos Silenciosos. E lembre-se, o anjo da morte pode estar apenas à espreita, aguardando o momento certo para fazer sua próxima passagem. Até a próxima!